volta com o nosso programa Saúde Integral nessa semana e nós vamos falar hoje um tema muito especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde da sua respiração, vamos falar sobre a sua garganta, vamos falar um pouquinho sobre a sinusite, a rinite. Teremos algumas informações também sobre a gripe H1N1. Eu quero que você fique atento, porque o doutor estará esclarecendo sobre a questão da vacina, como diagnosticar a mesma e também como tratar. Eu quero que você, neste momento, fique ligadinho conosco, porque esses esclarecimentos serão de extrema importância, não só para você, mas para toda a sua família. Mas antes de chamar a entrevista, eu quero dar um recado especial para você. Na semana passada nós fizemos um programa especial falando de um projeto que nós intitulamos como Amor em Ação. Projeto Amor em Ação é aquilo que você pode estar fazendo em relação às crianças, aos jovens, adultos da África. Nós teremos dia 14 de maio um chá beneficente. O intuito deste chá é justamente angariarmos recursos financeiros para fazermos um trabalho muito especial na África. E você que puder participar, você está convidado neste momento. Este chá será no restaurante Crystal Palace e você que quiser, receber esse convite ou comprar o convite, na verdade você pode ligar no telefone que está aqui abaixo na nossa tela e você poderá já reservar, para você estar participando conosco. Nós teremos então um chá muito delicioso, um momento de confraternização, e lá eu estarei também ministrando uma palestra muito especial para as mulheres, que terá como tema Chamadas para Vencer. Você é uma mulher vitoriosa e você está convidada para estar conosco então neste momento tão especial. Ligue nesse telefone que está aí abaixo ou acesse a nossa fanpage e peça o seu convite, já reserve a sua vaga. E todo o lucro será revertido para esse projeto Amor em Ação, onde tanto eu quanto mais algumas pessoas estaremos indo para a África e fazendo um trabalho especial naquele lugar. E você faz parte dessa missão, porque é como nós já falamos, a missão é feita com os pés que vão, dos joelhos que se dobram e das mãos que contribuem. E nós contamos com você nesse chá. Fique agora com um breve intervalo e nós já voltamos com a entrevista com o Dr. Eduardo, que é otorrinolaringologista. A Clínica Gilead oferece uma equipe multidisciplinar apta a cuidar com todo o carinho, respeito e profissionalismo de cada pessoa que nos procura, visando o alívio e a cura do sofrimento psíquico e a melhora nos relacionamentos interpessoais, bem como a qualidade de vida. Nosso atendimento personalizado e individual está direcionado a atender crianças, adolescentes e adultos, além do atendimento a casais e famílias. Oferecemos vários serviços para possibilitar a saúde psíquica, física e bem-estar de cada indivíduo atendido, contando com uma equipe multiprofissional nas áreas de psicologia, psicopedagogia clínica e institucional, psicomotricidade, fonoaudiologia, pedagogia, reforço escolar, psiquiatria, ebiatria, médico de jovens e adolescentes. A clínica oferece palestras para adolescentes, jovens, pais, educadores, coaching e tutorias nas instituições, escolas, igrejas e empresas. Agende sua consulta ou marque uma palestra. Fone 43 3122 2345 ou 43 9962 2832. Rua Irmã Eleutéria, número 328 Centro, Apucarana, Paraná. www.clinicagilead.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Saúde Integral e hoje nós temos a presença de um médico otorrinolaringologista muito especial no nosso programa, que vai trazer instruções muito importantes. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Eduardo Henrique Felipe de Paula. Ele é médico otorrinolaringologista, membro da Sociedade Brasileira também de Otorrinolaringologia.
Ele é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é responsável pelo serviço de otorrinolaringologia do Hospital da Providência e é também diretor da Delegacia Regional de Apucarana, do CRM do Paraná também. Doutor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, é um prazer e uma honra estar aqui presente. Nós que estamos muito felizes, ainda mais porque nós sabemos que o doutor tem feito um trabalho muito lindo na nossa cidade. Conheço muitas pessoas, né, que são seus pacientes e que têm dado muita referência do seu trabalho, né? Pessoas até da minha família que têm falado do trabalho lindo que você tem realizado, não só com as pessoas de Apucarana, mas de toda a região, né, do Vale do Ivaí. E hoje nós vamos fazer alguns esclarecimentos muito especiais, né? E eu gostaria de iniciar a nossa entrevista de hoje perguntando para o doutor quem deve procurar um otorrinolaringologista. Bom, vamos lá. O otorrinolaringologista, ele é o médico especialista que cuida das doenças do ouvido, do nariz e da garganta. Engloba também algumas doenças da face e da cabeça e do pescoço também. Então, qualquer pessoa que tenha queixas nessa área pode procurar um médico otorrinolaringologista. E pode ser crianças também. Nós atendemos desde recém-nascidos até idosos, então todas as faixas etárias costumam ter problemas de saúde nessa área. E é mais comum em que idade essa procura, doutor? Olha, varia muito, porque os problemas respiratórios são mais comuns em crianças. Certo. Os problemas de ouvido são mais comuns em idosos, mas é muito variável. Eu atendo pacientes de todas as faixas etárias, assim, todos acabam precisando ir no otorrino. Certo, e é muito importante esse esclarecimento para a população neste momento, até porque, doutor, nós estamos agora num momento onde alguns riscos de doenças, nós temos as rinites, sinusites, as gripes, né? Várias doenças de ordem respiratória, doenças que atacam o ouvido, o nariz, né? A boca. E eu gostaria assim que o doutor falasse um pouquinho a respeito de algumas doenças, né? Que o doutor acaba trabalhando durante esse período, principalmente, né? O que o doutor pode nos falar a respeito da rinite? O que é a rinite? Devido às condições ambientais que hoje a gente encontra nas cidades, os problemas respiratórios eles são campeões mesmo, né? Dentre eles, o principal é a rinite. Existem vários tipos de rinite. Existe, por exemplo, a rinite infecciosa, que é a rinite da gripe. Existe uma rinite que é a rinite alérgica, que essa é a campeã em incidência. Ela é vamos dizer assim, a mais comum que a gente encontra por aí. O que é a rinite? A rinite ela é uma inflamação do nariz. Assim como a gente tem a gastrite, que é uma inflamação do estômago, a gente tem a rinite, que é uma inflamação do nariz. Esta inflamação é que acaba levando a um inchaço dentro do nariz, que acaba levando a obstrução nasal com dificuldade respiratória. Junto com isso, vem uma coceira, espirros e secreção, a coriza. Então esses são os principais sintomas da rinite. Na rinite alérgica, que é a mais comum delas, o que acontece? O paciente respira e no ar que nós respiramos tem inúmeras partículas. E algumas dessas partículas, elas são irritantes. E aí que desencadeia toda essa reação inflamatória que dá todos esses sintomas. Como a gente não consegue escolher o que a gente vai respirar, né, separar o que a gente vai respirar, é difícil a prevenção. Então, por isso que nós vemos muitos casos de rinite, tem muita dificuldade e as pessoas acabam tendo muito problema com isso. A rinite alérgica, ela, por sorte, ela não é uma doença de difícil tratamento. As medicações costumam dar muito resultado, um resultado rápido e muito eficaz. Alguns pacientes têm
junto com a rinite, alguns problemas anatômicos dentro do nariz. Por exemplo, assim, um desvio do septo, um pólipo nasal, um filtro do ar um pouco aumentado de volume, que é o que o pessoal chama de carne esponjosa, né? A carne esponjosa, na verdade, é um termo errado, mas consagrado pelo uso. Todo mundo conhece, a população usa muito. Mas o que é que o pessoal chama de carne esponjosa? Na verdade, é o filtro do ar que cresce muito e acaba entupindo o nariz, né? E ele cresce devido àquela inflamação, que é a rinite, a inflamação do nariz. Com o tratamento, isso costuma ceder, costuma melhorar. Mas se tem alguns problemas anatômicos associados, isso que muitas vezes leva à falha do tratamento. E aí, às vezes, acaba tendo até que realizar cirurgias para resolver o problema. Então, na verdade, o tratamento é com medicação e cirúrgico também, ao mesmo tempo, em alguns casos. O tratamento sempre é com medicação. Certo. Os casos cirúrgicos são reservados para onde não melhora com o tratamento clínico, não melhora com as medicações. O doutor estava falando há pouco a respeito da rinite alérgica, né? Que não dá para fazer uma prevenção, porque nós não sabemos aquilo que nós vamos respirar. Mas dá para fazer alguma coisa, tem algum procedimento que nós podemos realizar para amenizar algumas situações, né, que venham colocar, de repente, o paciente em situações de muita alergia? Sim, tem sim. Embora as medidas elas não são totalmente eficazes para controlar o problema, se fosse a gente conseguia prevenir a rinite, mas a gente pode fazer muita coisa. Amenizar pelo menos, né, doutor? Podemos fazer muita coisa. Por exemplo, quanto melhor a qualidade do ar que nós respirarmos, melhor vai ser, principalmente para o paciente que tem rinite. Então, assim, o ar ele tem que estar limpo, aquecido e umidificado. Então, se a gente vai num ambiente onde o ar está muito sujo, por exemplo, numa obra que tem muito pó, muita poeira, aquilo vai fazer mal. Com certeza. Então, a gente deve evitar esse tipo de ambiente. Por exemplo, num lugar que tenha muita umidade e que prolifera fungos, tem muito mofo, né? Então, esse mofo ele solta esporos, pequenas partículas que ficam suspensas no ar, e também vai ser ruim. Então, se a gente manter o ambiente bem arejado, limpo, de preferência, né, ensolarado e limpo, nós vamos conseguir ter menos partículas no ar e isso vai ser mais benéfico, né, para a nossa via respiratória. Se a gente está numa condição climática onde o ar está muito seco, como, por exemplo, atualmente, né, o nível de umidade do ar, principalmente no meio da tarde, ele acaba ficando muito baixo, abaixo de 30%, onde o ideal seria que a umidade do ar fosse 60%. Então, nesses casos, a gente pode colocar um umidificador de ar, que é aquela maquininha que solta aquela fumacinha de água, que ajuda bastante, porque se o ar fica mais úmido, as partículas que tem no ar ficam mais pesadas e daí vão para o chão, e aí o ar fica mais limpo. Então, resumindo, se a gente manter o ambiente limpo, manter o ambiente arejado, umidificado, nos casos onde o ar está seco, a gente colocar um umidificador. Só tem que ter um cuidado com o umidificador, porque o umidificador praticamente ele é benéfico sempre, com exceção naquelas épocas onde o ar já está muito úmido. Se nós lembrarmos há um ano atrás ou 2 anos atrás, que teve uma época que nós passamos um inverno muito chuvoso. Nós olhávamos na parede, assim, estava úmida a parede. Então, obviamente que nesse caso não deve colocar um umidificador, porque o excesso de umidade vai fazer proliferar fungos e aí vai ficar maléfico para a saúde. Entendi. Então, o umidificador é muito bom, mas desde que o ar não esteja muito úmido. E algumas medidas assim práticas em casa, por exemplo, nunca varrer a casa, porque quando você varre, você só levanta o pó para cima. Verdade. E depois você vai inalar aquele pó. Então nunca varrer, sempre passar um pano úmido, nunca usar espanador,
Hoje em dia pouca gente usa o espanador, mas ainda tem algumas pessoas que têm esse hábito. Deve sempre passar um pano úmido. E procurar ter dentro de casa móveis e utensílios e brinquedos que não acumulam pó. Evitar aqueles tecidos que acumulam pó. Até cortina é um problema, né? Cortina. Então a gente usar assim tudo que a gente possa limpar com um pano úmido. Certo. Então, superfícies de couro, ou de plástico, ou de borracha, onde a gente possa limpar com um pano úmido. Aqueles, por exemplo, sofá de tecido, não é muito bom, assim, para rinite não é muito bom. Muito importante essas informações, doutor, e bem práticas para você que está aí em casa nos assistindo neste momento. Agora eu gostaria de falar também, doutor, um pouquinho a respeito da sinusite. Falamos bastante sobre a rinite, que é uma dificuldade bem grande para muitas pessoas, né? A sinusite também tem sido uma enfermidade, uma patologia que tem realmente, né, prejudicado muitas pessoas. Eu gostaria que o doutor pudesse falar um pouquinho a respeito da sinusite. Sim, a sinusite tem vários tipos, assim como a rinite, a sinusite também nós temos vários tipos de sinusite. Certo. A sinusite mais comum é a sinusite que vem depois de uma gripe. Então o paciente pega uma gripe, fica lá 1 semana, 2 semanas com a gripe e daí aparece a sinusite. É uma complicação da gripe. Essa é a sinusite mais comum. Outra sinusite bem comum é a sinusite que vem da própria rinite. Então uma rinite não tratada ou mal tratada vai fazer com que a pessoa fique com o nariz trancado muito tempo e isso vai fazer com que acumule secreção nessas regiões da face, que são os seios da face. São cavidades ósseas, cavidade no osso da face. E essa cavidade, então, se o nariz fica trancado, ela fica acumulando secreção. Essa secreção acaba infeccionando e aí gera dor, desconforto, que é a sinusite. Então, a sinusite ela pode ser uma consequência da rinite, ou ela pode ser uma consequência de uma gripe. Existem outros tipos de sinusite também, mas são mais raras. Essa sinusite que vem depois de uma gripe ou depois da rinite são as causas mais comuns da sinusite, que leva um desconforto na face, pode levar a dor, pode levar a uma drenagem de secreção, de secreção atrás, posterior, e isso já leva a tosse, principalmente a hora que deita. E pode também ter febre e outros sintomas, né? É um problema sério, né? E como tratar, doutor? A sinusite depende da causa. Certo. Né? Geralmente o tratamento é feito com medicações para descongestionar o nariz, então são os descongestionantes, antibióticos, porque como se trata daí de uma infecção, então aí precisa de antibiótico, diferente da rinite, que muitas vezes não necessita de antibiótico. Então só as sinusites que vão requerer o uso do antibiótico. E hidratação, bastante água para que essa secreção acumulada fique fluida, fique fininha e consiga drenar e não ficar presa lá dentro dos seios. Então esse é o principal ponto do tratamento da sinusite. E existe também o que todo mundo conhece como sinusite crônica. Certo. O que é uma sinusite crônica? A sinusite crônica é uma sinusite aguda. Sinusite aguda é aquela primeira sinusite que a pessoa teve, aquele quadro agudo, que não foi bem tratada, ou que foi mal tratada, ou que, né? E aí ela ficou e enraizou lá dentro dos seios da face e ela vira crônica. Então, a principal maneira de prevenir uma sinusite crônica é uma sinusite bem tratada no começo. Então, por isso que a necessidade da gente ir lá, procurar o auxílio médico e fazer o tratamento correto na primeira vez, para que isso não fique cronificando, que não fique incomodando a pessoa daí por muito tempo. Quando não trata direito e aquilo fica lá e vai criando a raiz, vamos dizer assim, depois fica mais difícil de tratar e são esses casos que muitas vezes precisa fazer cirurgia depois. Doutor, nessa época que nós estamos agora, nós percebemos muitas pessoas realmente com alergias, né? Muita tosse, gripe, resfriado, algumas tosses assim que
que são constantes, a pessoa toma a medicação, acaba, né, a medicação ainda continua. Isso é associado a essa questão da rinite, sinusite ou não? A tosse ela não é uma doença, a tosse ela é um sintoma. Qualquer coisa que vá aqui na via aérea baixa, quando alguma coisa irrita a via aérea alta, o nariz, dá espirro. Quando alguma coisa irrita a via aérea baixa, que fica aqui na região do pulmão, aí dá tosse. Então a tosse é um sintoma. Por exemplo, uma rinite que gera secreção, uma sinusite que gera secreção, que drena por trás e cai lá no canal do pulmão, vai gerar tosse para proteger o pulmão, para jogar essa secreção de volta para cima. Mas existem também outras coisas que geram a tosse, desde próprios problemas pulmonares, algumas medicações, irritações da própria garganta. Então, a tosse tem uma série de causas, mas a rinite e a sinusite são um dos principais fatores de tosse. Quando a rinite e a sinusite ficam crônica, ela gera uma tosse que persiste também, que é a tosse crônica também. Então, a tosse crônica, uma das causas de tosse crônica é ou uma rinite ou uma sinusite. Agora, a tosse tem uma infinidade de causas. Certo. Né? Que tem que ser tratada, né? Tem que procurar ajuda e realmente diagnosticar a causa. Quando é uma coisa assim, por exemplo, a pessoa pega uma gripe que fica lá 2, 3 dias e já sara, já ficou boa, teve uma tossezinha, já sarou, isso geralmente com bastante água, bastante hidratação, o organismo dá conta. Na verdade, a gente não precisa nem medicar, isso só hidratar bem vai bem. Agora, passou de 2, 3 dias, isso persiste, aí já requer um tratamento. Justamente para evitar que isso piore, se torne uma coisa crônica que vá incomodar a pessoa por muito tempo, né? Doutor, eu quero aproveitar então a oportunidade também e falar um pouquinho de um assunto bem polêmico e que realmente assim a nossa comunidade, a nossa sociedade tem falado bastante. Nós estamos vendo a questão da vacina, que são as gripes, né? Principalmente a gripe H1N1. Doutor, pode falar um pouquinho sobre elas? Sim. As gripes, elas são uma infecção por vírus. São vírus que são transmitidos por via respiratória. Então, por gotículas, quando a gente tosse, quando a gente espirra, isso elimina gotículas e dentro dessas gotículas estão os vírus e eles vão espalhando de um para o outro. É muito fácil a contaminação de um para o outro e por isso que isso se dissemina rapidamente e em muitas pessoas. A gripe sempre foi uma doença simples, mas de tempos em tempos alguns vírus se tornam potentes e causam gripes muito fortes e que podem até mesmo causar doenças respiratórias graves e que pode até mesmo levar à morte, que é o que a gente está vivendo no momento. Existe um tipo de vírus da gripe, existem vários tipos de vírus da gripe, vários deles são leves, mas existe um vírus que causa uma doença respiratória muito forte, que é o vírus H1N1, que é o vírus que foi descoberto inicialmente nos porcos, né? Por isso que chamou-se de gripe suína. Mas é um termo que a gente já não usa mais, a gente já chama de gripe H1N1. Certo. E essa gripe atualmente, há 3 anos atrás, ela teve uma epidemia, todos se lembram que teve várias pessoas que chegaram até a falecer por causa da gripe. E aí houve uma vacinação em massa e se controlou. O ano passado, praticamente, a gente teve muito pouco casos de gripe e muito pouco casos de óbito por gripe, quase ninguém ficou sabendo de nada. Mas esse ano, ela voltou com força. No Brasil, até antes de ontem, nós já tínhamos 76 casos de óbitos por causa dessa gripe. Então, está muito sério esse problema. Então, a gente vai ter que vacinar novamente a população em massa para a gente controlar isso esse ano e para o ano que vem. Então, a partir do dia 30, já existe essa vacina disponível em clínicas particulares, mas no SUS, no sistema público, essa vacina está programada para chegar no dia
a partir do dia 30 de abril, certo, que vai começar a campanha de vacinação. Eu recomendo que todos se vacinem, porque com a vacinação em massa é que a gente consegue erradicar o vírus. Então, se só uma parte da população vacinar, o vírus vai ficar circulando na outra parte. E aí o vírus continua com força. Então, o ideal é que a gente vacinasse todos. Como outras vacinas que é feita em massa, e a gente consegue erradicar o problema. Sim. Então, esse ano a gente precisa da colaboração das autoridades em disponibilizar a vacina e da população em tomar a vacina para que a gente consiga controlar esse problema que é muito sério. O doutor tem informação de como será a distribuição dessa vacina, como será feito na rede pública, nos postos de saúde? A vacina, ela vai ser disponibilizada em campanhas de vacinação, de forma gratuita, como já foi feito em outros anos. A vacina, ela contém, existe 2 tipos de vacina, uma que chama tríplice e uma que chama tetra. Essa vacina, ela tem 3 tipos de vírus, outra ela tem 4 tipos de vírus, mas as duas têm o vírus H1N1, que é o que principal que a gente precisa vacinar. Normalmente essa vacinação costuma ser primeiro na população de risco, que são os profissionais de saúde, as gestantes e os idosos. Da área da educação também, doutor? Na verdade, como a disseminação do vírus é muito fácil, é muito comum, na verdade todos que estão em aglomeração de pessoas, eles estão expostos, né? Então, agora, com o calor, a gente fica em ambiente arejado. Mas na hora que chega no inverno, naquele frio, com chuva, o que acontece? Todo mundo está em ambiente fechado e aglomeração de pessoas. E isso é tudo que o vírus precisa para se transmitir de um para o outro. Então, o ideal é que a gente vacinasse toda a população. Sim. Certo? Então, começa com esses grupos de risco e depois o ideal é que se estenda para todo mundo, para as professoras, para os alunos, para os trabalhadores das empresas, para todos, né, de uma maneira geral, né. As pessoas que estão menos suscetíveis a pegar esse vírus são as pessoas que evitam essas aglomerações, que ficam em ambiente arejado. Por exemplo, um trabalhador rural, que fica trabalhando num ambiente totalmente arejado, tem contato com poucas pessoas, ele tem um risco menor de pegar. Mas mesmo assim, se ele tiver a oportunidade de ir a um posto de saúde e vacinar, é recomendado. Porque quanto mais a gente vacinar, mais fácil a gente vai conseguir controlar isso. E poderemos erradicar esse vírus, né, que tem destruído tantas vidas, né? O problema da erradicação é porque o vírus, a gente consegue erradicar esse vírus, mas o vírus ele é esperto. Ele muda alguma coisa, alguma característica, se fosse, vamos dizer assim, ele muda a cor do cabelo, vamos dizer assim, e daí a vacina já não funciona mais para aquele vírus. E daí o ano que vem acaba tendo que vacinar de novo. Então, na verdade, todo ano nós precisamos vacinar. Todo ano. Enquanto o vírus mudar, a gente precisa, os laboratórios, eles reconhece que vírus que está, como que o vírus está, que o vírus mudou um pouquinho a característica dele, tem que fazer uma vacina nova e aí vacinar novamente a população. Então a vacina que nós tomamos há 2 anos atrás não serve para esse vírus já mudou. É como se o vírus fosse cabelo preto e hoje ele é loiro, e a vacina só funcionava para vírus de cabelo preto. Então esse vírus que está loiro hoje já não serve mais. Então, para você que está aí nos assistindo, o doutor está deixando uma informação muito importante. Às vezes você pode estar aí pensando assim, eu não vou tomar essa vacina porque eu já tomei o ano passado ou o ano anterior. Hoje você está percebendo que é importante você vacinar, né? Porque todos os anos é necessário justamente para a sua saúde. E nós estamos aqui com esse programa justamente para esclarecer você da importância de cuidar da sua vida e da sua saúde de forma integral. Infelizmente, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, mas eu quero agradecer ao doutor pela sua presença neste programa. Tirou dúvidas super interessantes, super importantes, né? Falou sobre a gripe, né? Falou um pouquinho sobre a rinite, a sinusite. Eu quero, assim, agradecer mesmo a sua presença no nosso programa. Eu gostaria de finalizar pedindo para o doutor deixar uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo neste momento a respeito da saúde. Eu que agradeço
a oportunidade, sempre é importante a gente levar um pouco de informação para as pessoas. E a dica de saúde que eu deixo é assim: procure se cuidar, procure ter hábitos saudáveis, ingira bastante água, faça exercícios físicos, procure melhorar o ambiente da sua casa, eliminar aquelas coisas que acumulam muito pó, muita poeira. Se tiver com algum problema que continua persistindo, procure um médico, para que a gente tenha uma vida saudável, porque, sem dúvida, o maior bem que nós temos é a nossa saúde. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Então eu quero mais uma vez agradecer você por estar aqui ligadinho conosco. E eu quero convidar neste momento para você estar conosco também na semana que vem, onde nós estaremos falando um pouquinho mais sobre a saúde integral. Saúde do corpo, da alma e saúde do espírito. Então aguardo você na semana que vem com o programa Saúde Integral. Fique com Deus e um beijo no seu coração. A Clínica Gilead oferece uma equipe multidisciplinar apta a cuidar com todo o carinho, respeito e profissionalismo de cada pessoa que nos procura, visando o alívio e a cura do sofrimento psíquico e a melhora nos relacionamentos interpessoais, bem como a qualidade de vida. Nosso atendimento personalizado e individual está direcionado a atender crianças, adolescentes e adultos, além do atendimento a casais e famílias. Oferecemos vários serviços para possibilitar a saúde psíquica, física e bem-estar de cada indivíduo atendido, contando com uma equipe multiprofissional nas áreas de psicologia, psicopedagogia clínica e institucional, psicomotricidade, fonoaudiologia, pedagogia, reforço escolar, psiquiatria, ebiatria, médico de jovens e adolescentes. A clínica oferece palestras para adolescentes, jovens, pais, educadores, coaching e tutorias nas instituições, escolas, igrejas e empresas. Agende sua consulta ou marque uma palestra. Fone 43 3122 2345 ou 43 9962 2832. Rua Irmã Eleutéria, número 328 Centro, Apucarana, Paraná. www.clinicagilead.com.br